Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades das Guerras. Hoje falaremos sobre a Guarda Pretoriana. A Guarda Pretoriana era uma unidade do exército imperial romano que servia como guarda-costas pessoais de imperadores romanos. Durante a República Romana, a Guarda Pretoriana era uma escolta para altos funcionários políticos, senadores e procuradores, e era guarda-costas dos oficiais superiores das legiões romanas. No ano 27 a.C., após a transição de Roma da República para o Império, o primeiro imperador de Roma, César Augusto, designou os pretorianos como sua escolta de segurança pessoal. Por 3 séculos, os guardas do imperador romano também eram conhecidos por suas intrigas palacianas, pelas quais influenciavam a política imperial e podiam derrubar um imperador e posteriormente o poder de proclamar seu sucessor como novo César de Roma. Em 312 d.C., Constantino o Grande dissolveu as coortes pretorianas e destruiu seus quartéis na Castra Praetoria. Hoje detalharemos aqui no canal essa unidade militar ao qual foi ponto vital estratégico político e de segurança para os romanos. Porém antes, não deixe de se inscrever em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. A sua participação nos ajuda na criação de novos conteúdos. No período da República Romana, a Guarda Pretoriana originou-se como guarda-costas dos generais romanos. O primeiro registro histórico dos pretorianos é como guarda-costas da família Cipião, em 275 a.C. Os generais com imperium, autoridade de comando de um exército, também exerciam cargos públicos, seja como magistrado ou como promagistrado, cada um com lictores, como um guarda-costa nos dias atuais, para proteger a pessoa do titular do cargo. Na prática, os cargos de cônsul romano e de procônsul tinham cada um 12 lictores, enquanto os cargos de pretor e de propretor cada um tinha 6 lictores. Na ausência de um guarda-costas pessoal permanente designado, os oficiais superiores de campo se protegiam com unidades temporárias de guarda-costas de soldados selecionados. Na Hispânia Citerior, durante o cerco de Numância, 134 e 133 a.C., o general Cipião Emiliano se protegeu com uma tropa de 500 soldados contra as missões de guerra de cerco destinadas a matar os comandantes de campo romanos. No final do ano 40 a.C., 2 dos 3 co-governantes que eram o segundo triunvirato, Otaviano e Marco Antônio, tinham guardas pretorianos. Otaviano instalou seus pretorianos dentro do Pomerium, o limite religioso e legal de Roma, a primeira ocasião em que as tropas foram permanentemente guarnecidas em Roma propriamente dita. No Oriente, Marco Antônio comandou 3 coortes, e em 32 a.C., o general Marco Antônio emitiu moedas em homenagem à sua guarda pretoriana. Período Imperial. Já na era imperial, os legionários conhecidos como Guarda Pretoriana foram os primeiros veteranos escolhidos a dedo do exército romano, que serviram como guarda-costas do imperador. Estabelecido pela primeira vez por Augusto, membros da guarda o acompanharam em campanha ativa, e serviram como uma espécie de polícia secreta, protegendo as administrações cívicas e o Estado de Direito imposto pelo Senado e pelo imperador. Eles eram distintos dos guarda-costas imperiais germânicos, estes vindos de outras províncias sem nenhum vínculo político ou pessoal a Roma, e forneceram proteção pessoal para os primeiros imperadores romanos. Eles se beneficiavam de várias vantagens devido à proximidade com o imperador. Os pretorianos eram os únicos admitidos a portar armas no centro da Roma Sagrada, a chamada Pomerium. Tempo de serviço e pagamento. O serviço obrigatório era de menor duração, por exemplo, 12 anos com os pretorianos em vez de 16 anos nas legiões. A partir do ano 13 a.C., foi elevado para 20 anos. Seu salário era maior do que o de um legionário. Sob o jugo do imperador Nero, o pagamento de um pretoriano era 3 vezes e meia o de um legionário, aumentado por acréscimos principais de donativo, concedidos por cada novo imperador. Esse pagamento adicional equivalia a vários anos de pagamento, e era frequentemente repetido em eventos importantes do império, ou eventos que tocavam a família imperial, aniversários, nascimentos e casamentos. As principais distribuições monetárias ou subsídios alimentares renovaram e compensaram a fidelidade dos pretorianos após cada tentativa fracassada de conspiração, como a de Messalina contra Cláudio em 48 d.C. ou Piso contra Nero em 65 d.C. Os pretorianos recebiam salários substancialmente mais altos do que outros soldados romanos, em qualquer uma das legiões,
e em um sistema conhecido como estipêndio sextuplex, ou por um salário e meio. Assim, se os legionários recebiam 250 denários, os guardas recebiam 375 por ano. Domiciano e Septímio Severo aumentaram o estipêndio para 1.500 denários por ano, distribuídos em janeiro, maio e setembro. Participação em campanhas militares. Durante a campanha, os pretorianos eram iguais a qualquer formação do exército romano. Com a morte de Augusto em 14 d.C., seu sucessor, Tibério, enfrentou motins entre as legiões do Reno e da Panonia. De acordo com Tácito, as forças da Panonia foram tratadas pelo filho de Tibério, Druso, acompanhado por 2 coortes pretorianas, a cavalaria pretoriana e alguns guarda-costas germânicos. O motim germânico foi reprimido pelo sobrinho de Tibério e filho adotivo Germânico, seu herdeiro pretendido, que então liderou as legiões e destacamentos da guarda em uma invasão da Germânia nos próximos 2 anos. A guarda viu muita ação no ano dos 4 imperadores em 69, lutando bem por Otto na primeira batalha de Bedriacum. Sob Domiciano e Trajano, a guarda participou de guerras da Dácia à Mesopotâmia, enquanto que com Marco Aurélio, anos foram gastos na fronteira do Danúbio durante as guerras macomânicas. Ao longo do século III, os pretorianos ajudaram os imperadores em várias campanhas militares. Papel político. A guarda pretoriana influenciou e interveio na sucessão imperial para nomear o novo César, que foi uma decisão política que o Senado desarmado aceitou, ratificou e proclamou ao povo de Roma. Após a morte de Sejano, que foi sacrificado pelo donativo, presente imperial, prometido por Tibério, os pretorianos tornaram-se excepcionalmente ambiciosos em sua influência sobre a política do Império Romano. Por volição ou por um preço, a guarda pretoriana assassinaria um imperador, intimidaria os prefeitos pretorianos ou atacaria a população romana. Em 41 d.C., conspiradores da classe senatorial e da guarda mataram o imperador Calígula, sua esposa e sua filha. Depois, os pretorianos instalaram o tio Cláudio de Calígula no trono imperial de Roma e desafiaram o Senado a se opor à decisão pretoriana. Equipamentos e tradições. A guarda pretoriana, como todos os legionários, dispunha de vários equipamentos para executar diferentes missões. Mais particularmente como guarda-costas, escolta ou força militar de reserva, abrigavam equipamentos adaptáveis para cada função. Para linhas de infantaria de combate pesadas, sistema triplex assis, eles montaram capacetes, armaduras, lorica segmentada, lorica amata, loricas com amata especialmente nos séculos II e III, escudos coloridos pesados, chamados cuta, dardos pesados, chamado pila, e mais tarde, lanças longas e dardos mais leves, chamadas de asta, lancia. Os capacetes da guarda pretoriana incluíam galha alta com detalhes elaborados trabalhados no metal. Os escudos eram ovoides e mais robustos em comparação com a forma retangular regular às vezes usada pelas legiões. Cada legião tinha seu próprio emblema exibido em seu escudo, e a guarda pretoriana foi provavelmente a única unidade a incluir insígnias adicionais em seus escudos. Cada coorte tinha sua própria versão da insígnia pretoriana. As unidades da guarda pretoriana podiam usar capas de pele de leão e suas cores eram tão decoradas com prêmios, que os homens tinham dificuldade em carregá-las em longas marchas. As cores da guarda pretoriana incluíam a deusa alada da vitória. Para escoltas dentro da cidade de Roma, usavam os escudos e lanças ovai, em princípio, eram proibidas aos soldados comum o uso de armas e adereços. A guarda pretoriana, como todos os legionários, compartilhava insígnias semelhantes, principalmente em seus escudos. Os escudos da guarda pretoriana incluíam asas e raios, referindo-se a Júpiter, e também incluíam imagens exclusivamente, escorpiões e estrelas. O fim da era pretoriana. Durante o início do século IV, César Flávio Valério Severo tentou dissolver a guarda pretoriana por ordem de Galério. Em resposta, os pretorianos se voltaram para Maxêncio, filho do imperador aposentado Maximiano, e o proclamaram seu imperador em 28 de outubro de 306. Em 312, no entanto, Constantino o Grande marchou sobre Roma com um exército para eliminar Maxêncio e ganhar o controle do Império Romano do Ocidente, resultando na Batalha da Ponte Milvia. Em última análise, o exército de Constantino conseguiu uma vitória decisiva contra os pretorianos, cujo imperador foi morto durante os combates. Com a morte de Maxêncio, Constantino dissolveu definitivamente os remanescentes da guarda pretoriana.
Os soldados restantes foram enviados para vários cantos do Império, e a Castra Pretória foi desmantelada em um grande gesto, inaugurando uma nova era na história romana e encerrando a dos pretorianos. Obrigado por assistir em nosso canal. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação. Sua participação é importante para o nosso crescimento. Até o próximo vídeo aqui no Curiosidades das Guerras.